Olá a todos, estamos aqui agora para dar continuidade ao canal Criptografia na Veia, apresentando o algoritmo SHA-256, SHA-256, que é um algoritmo de hash bastante utilizado atualmente. Meu nome é Edmar Veríssimo e vamos dar início a essa segunda parte da nossa explanação sobre o SHA-256. Bom, aqui retomando a nosso raciocínio no primeiro vídeo sobre a estrutura geral do SHA-256. Então nós temos a mensagem, faz o preenchimento da mensagem de modo que ela tem um tamanho múltiplo de 512 bits, que é a entrada, inicia valores hash, inicia constantes e entra aqui na parte principal do loop, do algoritmo, que é ler os 512 bits da mensagem, que corresponde a 16 palavras, 16 words de 32 bits, estende essas 16 words para 64 words, inicia 8 variáveis funcionais, faz um laço principal da função com 64 voltas e adiciona o resultado desse laço, que modifica essas variáveis funcionais, ao valor de hash atual. E, se tiver mais bits para fazer leitura, repete-se o ciclo. Caso contrário, retorna-se o valor do hash. Bom, vamos à primeira parte aqui, que é o preenchimento da mensagem, que é necessário para que a mensagem tenha um tamanho em bits que seja múltiplo de 512. Esse processo também colocamos o tamanho da mensagem em bits na própria mensagem. Então, aqui nós temos um exemplo, como se a gente fosse fazer com a mensagem fosse a palavra sol. Então, nós temos aqui 8 bits da letra S, mais 8 bits da letra O e mais 8 bits da letra L. Então, nós temos aqui uma mensagem de 24 bits. Ok. A gente coloca um bit 1, que é a norma do algoritmo, um único bit 1. Os últimos 64 bits representam o tamanho da mensagem, que esse número aqui em binário representa 24, que é o tamanho da mensagem. E a gente coloca um número de zeros de modo que o tamanho da mensagem, no caso 24, mais 1, mais k, que é esse número de zeros, seja igual a 448 em módulo de 512. Por quê? Porque os últimos 64 bits, que está aqui em amarelo, é reservado para colocar o tamanho da mensagem em bits. Então, o algoritmo SHA-256, ele suporta entradas de até 2 elevado a 64 bits menos 1. Então, temos que preencher aqui os zeros até 448, reservando os últimos 64 bits para o preenchimento do tamanho da mensagem que nós vamos efetuar o cálculo do valor hash. Esse tamanho é expresso em bits e não em bytes. Então, aqui no caso é 24 e não 3, no caso da mensagem sol, 24 bits aqui no final. Bom, feito esse processo, a mensagem está pronta para começar o processo do hash. Só que o algoritmo ele utiliza também de outras informações, que são um vetor de constantes, com 64 constantes, que são elementos auxiliares no processo do cálculo do valor do hash. Então, essas constantes elas são geradas a partir da parte fracionária das raízes cúbicas dos primeiros 64 números primos. Então, eu coloquei aqui nesse pequeno quadro os números primos de 2 até 311. São os primeiros 64 números primos. E aqui nós temos um exemplo de como o cálculo dessas constantes, desse vetor, é efetuado. Então, vamos pegar aqui o primeiro número primo, que é o 2. A raiz cúbica de 2 é 1,25992104,989, etc., etc. Esse número aqui. Pegando só a parte fracionária da raiz cúbica de 2, nós temos 0,2599, etc.
E pegando essa parte fracionária e multiplicando por 2 elevado a 32 menos 1, que corresponde a 4.967.967.295, ou em hexadecimal por 8 caracteres F, nós temos, como resultado dessa operação, dessa multiplicação, esse valor aqui. Pegando a parte inteira desse valor, não é arredondamento, é truncar mesmo, pega só a parte inteira. Então nós temos aqui um resultado de 1.116.352.408. Esse número, quando convertido na base hexadecimal, produz 42, 8A, 2F e 98. Então, para cada um desses primos, de 2 até 311, você vai fazer esse processo para achar essas constantes aqui, as 64 constantes que são utilizadas. Aqui na sequência, eu coloquei aqui o quadro das constantes utilizadas no algoritmo SHA-256, que são constantes numeradas de 0 até 63. Então está aqui na notação hexadecimal todas as 64 constantes que são utilizadas. Geralmente nos algoritmos de hash, de criptografia, sempre se colocam, sempre que precisa de constantes, essas constantes são sempre baseadas em números e processos conhecidos, para evitar que se tenha uma suspeita de ter se colocado ali que se fala um backdoor, né? Um elemento que permita quebrar aquele algoritmo ou ajudar a quebrar aquele algoritmo de uma forma mais fácil. Então, no caso aqui, são números primos, né? São números conhecidos, a raiz cúbica da parte fracionária desses números primos, dos primeiros 64 primos, é que geraram essas constantes. Bom, ainda temos aqui o valor do hash inicial, porque existem 8 variáveis, que vai de H0 a H7, que armazenam o hash, cada uma com 32 bits, totalizando os 256 bits no final. E esses valores eles não começam com 0, eles começam também com um valor que é calculado de forma muito semelhante, baseado nos primeiros 8 primos, né, de 2 a 19, porém, ao invés de pegar a raiz quadrada, você vai a raiz cúbica, no caso das constantes, das 64 constantes, você vai trabalhar com a raiz quadrada. Então, eu dei aqui o mesmo exemplo. 2 é o primeiro número primo. Sua raiz quadrada é 1,4142,135,62,37 e etc. A parte fracionária da raiz é 0,414213 e etc. Então, você multiplicando essa parte fracionária por 2 elevado a 32 menos 1, que corresponde a esse número em decimal ou esses 8 Fs em hexadecimal, nós temos como resultado esse número aqui. Pegando a parte inteira desse número, 1.779.033.703, convertendo para hexadecimal, nós temos o valor 6A, 09, E6 e 67. Então, fazer esse processo para esses 8 primos, de 2 a 19, e você tem os valores das constantes da inicial do hash, né, de H0 até a H7, como está aqui explicitado nesse slide. Então, o hash ele começa com esses valores que são baseados na parte fracionária da raiz quadrada dos números primos, dos primeiros 8 números primos. Bom, indo adiante aqui, agora nós vamos fazer a leitura e a expansão para 512 bits, né, da informação. Então, primeiramente, lendo aqui a mensagem, são 16 palavras de 32 bits, ok, que são numeradas de um vetor, você inicializa o vetor W, que tem 64 elementos, e numerando de 0 até 15, que são os 512 bits, que foram lidos da mensagem inicial. São 16 palavras de 32 bits, o que dá 512 bits.
As palavras que estão nos índices de 16 até 63 são preenchidas conforme segue. Elas são preenchidas conforme esse trecho de código aqui. Código que está aqui. Então tem duas variáveis auxiliares aqui, T0 e T1, que pegam esse I aqui, significa o elemento que você está calculando. Então vamos calcular aqui o primeiro elemento, que seria o 16. Então ele pega a palavra 16 menos 1, que seria W1, faz um rotacionamento à direita de 7 bits nessa palavra, na palavra 1, 16 menos 15, né? E aqui a mesma coisa, 16 menos 15 dá 1, faz um rotacionamento à direita de 18 bits. E aqui pega essa mesma palavra e faz um deslocamento à direita de 3 bits. Qual a diferença da rotação para o deslocamento? Na rotação não há perda de bits, porque à medida que os bits vão sendo deslocados, né, para a direita, eles vão voltando à esquerda. No deslocamento não, à medida que eles vão sendo deslocados, eles vão sendo descartados. E faz um exclusivo, a operação XOR, entre esses três valores. Você calcula o valor T0. O valor T1 é calculado de forma semelhante, porém com outra palavra. Para permanecer no exemplo aqui do elemento W16, 16 menos 2, 14. Então, pegaria a palavra W14, rotacionaria em 17 bits à direita, a palavra W14 rotacionada em 19 bits, e ainda a palavra W14 deslocada em 10 bits, e faz o exclusivo entre esses três valores. E a palavra WI, que seria o W16 que nós estamos calculando, seria o 16 menos 16, que daria o W0, o somatório de W0, mais 16 menos 7, daria o W9, mais T0, que é essa variável auxiliar que nós calculamos aqui, e mais T1. Essa soma aqui ela é em módulo de 2 a 32, né? Sempre mantendo como resultado uma palavra de 32 bits. Bom, o símbolo aqui, as duas setas à direita, indica a rotação de bits para a direita, e o símbolo com 3 setas representa o deslocamento de bits para a direita. E a variável I, que é essa variável aqui, indica a palavra que está sendo expandida, que é do número de 16 até 63, que são 64 palavras, né? De 0 até 15 é a própria mensagem, são os 15 dos bits da própria mensagem. E dos índices 16 a 63 é um cálculo em função dessas 16 palavras. Isso é uma estratégia nitidamente clara que a gente percebe para exacerbar as diferenças, as pequenas diferenças que tem nessas palavras, nessas 64. Né? Então você pega as primeiras 16 e nas outras restantes, as 48, você faz uma função delas com 4 palavras, né, distintas aqui para cada uma das 48 restantes. E isso faz uma função complexa e promove uma difusão maior dos dados, o que fortalece a nossa função, essa função hash, o SHA-256. Bom, aqui nós falamos lá das variáveis funcionais, que são as variáveis A, B, C, D, E, F, G e H. Essas variáveis elas têm que iniciar com um valor. E esse valor é o valor do hash. O valor do hash atual. À medida que esse hash vai sendo modificado, se houverem mais blocos para serem lidos, esses valores vão sendo inicializados sempre com valores diferentes. Então, isso promove uma relação acumulativa, porque você leu 512 bits, você inicializou essas variáveis com os valores hash padrão, né, que é o valor que ele inicia mesmo. Na segunda leitura dos próximos 512 bits, ele já não vai começar com os valores padrão, vai começar com o valor do hash corrente. Então, isso propicia uma relação sempre acumulativa, onde não somente as palavras lidas da mensagem são alimentadas a partir de um novo bloco, mas também o hash parcial, ou seja,
esses valores H0 até H7 têm um papel fundamental na inicialização dessas variáveis funcionais que são utilizadas a cada leitura de dados, né, de blocos de 512 bits da mensagem. Bom, aqui nós temos o processamento principal do SHA-256, do SHA-256, que é composto por 64 voltas, numeradas aqui de 0 até 63. A variável I aqui é o nosso contador. E o símbolo aqui, as duas setas, indica a rotação de bits para a direita. Não confundir com deslocamento, é rotação. Então, esse processo aqui ele é feito 64 vezes. Então, aqui são variáveis auxiliares. Aqui vocês veem essas letras E, F, G, H, A, B, C. São aquelas variáveis funcionais que foram inicializadas no passo anterior, como a gente mostrou aqui. Então, você vai calcular essas funções, né? Isso aqui é uma função, S0, no qual a variável funcional E é rotacionada 6 bits à direita, depois 11 bits à direita e 25 bits à direita. É feito o XOR entre esses valores e produz um valor S0. O valor CH é feito de forma semelhante, com operações lógicas, porém com operação AND entre as palavras E e F, e a negação da palavra E em AND com a palavra G, feito o XOR entre esses dois valores. E o valor T0, finalmente, é a variável funcional H, mais esse 0, que é essa função que nós calculamos aqui, mais CH, que é essa outra função, mais KI. Esse K são aquelas 64 constantes, e o I aqui é o índice da constante, né? Vai de 0 a 63. E o W é a palavra que foi lida da mensagem, que são 64 palavras também. 16 foram lidas diretamente e as outras 48 foram calculadas conforme já apresentamos em slides anteriores. Aqui, no segundo passo, calculando aqui o S1, nós temos também um passo semelhante, baseado na palavra A, na variável funcional A. Rotação de 2 bits à direita, 13 bits à direita e 22 bits à direita, e XOR entre esses valores. Essa função MAJ também é feita com operação AND entre as palavras A, B e C. A e B, A e C e B e C, e o XOR, o exclusivo, entre esses resultados. E por fim, a variável T1 é a soma de S1 mais o MAJ. Isso aqui tudo em módulo de 2 a 32, porque trabalhamos sempre com palavras de 32 bits. E para finalizar, é feito digamos assim, rotacionamento de palavras. A palavra H é igual à palavra G, a variável funcional G. G é igual a F, F é igual a E é igual a D mais T0. O T0 é uma variável já em função de várias outras, da variável H, né, do S0, CH, das constantes e das palavras que foram lidas na mensagem. Por fim, D é igual a C é igual a B é igual a A e A é igual a T0 mais T1, que também são variáveis já em função de outras, né, variáveis. Esse código aqui, ele é executado 64 vezes. No final dessa execução, nós temos aqueles valores do hash inicial, que é de H0 a H7, que começam com aqueles valores que são calculados a partir da raiz quadrada da parte fracionária dos números primos. Você pega esses valores e soma com essas variáveis funcionais, que são de A até H, fazendo a soma em módulo de 2 elevado a 32, porque estamos trabalhando sempre com palavras de 32 bits. Feito isso, está concluído o processamento de um bloco de 512 bits. Se não houver mais blocos a processar, o hash é a concatenação desses valores, de H0 até H7. Se houverem mais blocos a processar, é feita a leitura desses blocos, e novamente a expansão das palavras, né, criando o vetor W com 64 elementos, e aí inicializando as variáveis funcionais com o valor atual do hash, para em seguida entrar novamente nesse processamento aqui
fazendo mais 64 voltas e repetindo esse processo até que toda a mensagem esteja processada como um todo. Bom, aqui nós temos algumas referências que a gente mostrou também, e no próximo vídeo nós vamos dar um exemplo com algumas referências numéricas para facilitar o entendimento de toda essa questão. Um abraço a todos e até então o próximo vídeo.